Mateus 28, o versículo 18 ao 20. Minha esposa não foi possível me acompanhar, só está sempre comigo, porque não está bem de saúde. Quando forem orar, por favor, orem por ela. Bom, está com febre e não era melhor sair na friagem. Bem, o tema que tem aqui como um subtítulo diz assim: a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Como o assunto que nos foi passado e solicitado para que falássemos, fala de pais e adolescentes, eu até fui procurar alguma coisa, tenho uma apostila muito grande escrita sobre adolescentes, com versículos bíblicos, tá? Mas perguntei ao Senhor, não era nada daquilo. Então, eu obedeço ao Pai, não fica aqui na ordem do Pai, né? Bom, como está hoje, né? Ou como tem estado as famílias nos dias atuais? Quais são as dificuldades que os pais têm tido, por exemplo, para deixar um legado aos filhos? Eu já sou avô, e como muitos aqui também, e o legado que deixamos para os nossos filhos, agora eles estão repassando para os filhos deles, me procurando viver. Então, a pergunta é: que legado nós deixamos? Nossos filhos passaram também pelo período da adolescência juntamente conosco. Talvez nós que já passamos de uma certa idade, né? Sim, pastor Nilton, os adolescentes nossos já foram há muitos anos atrás. E a cultura da igreja, há 20, 30 anos atrás, para ensinar adolescentes não era simples. E assim, pastor Lediel, era complicado. Então nós pegamos essa fase. Tinha muita coisa que estava o mundo oferecendo para eles, e a gente tinha que bloquear. E tinha que ter sabedoria. Bom, o mal, ele não mudou, ele continua o mesmo. A única forma é que Satanás conseguiu outras maneiras de apresentar o mal. Ele vestiu com uma nova roupagem. E como também houve muitas aberturas, também em nossas igrejas, isso facilitou com que este mal, principalmente na fase de adolescência, gerasse resultados que não são fáceis de controlar. Eu tenho feito atendimento de muitas famílias que não têm mais controle sobre os seus filhos adolescentes. Nenhum. Tratei uma hoje de manhã. E a primeira pergunta que o pai e a mãe me fez: o que fazemos, pastor, para levar nosso filho adolescente para a igreja? Qual é a forma? Qual é o caminho? Qual é o segredo? Bom, vamos ver aqui na Bíblia. Jesus, o Rei, nosso Senhor, aproximou dos discípulos, da grande comissão, e falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olhem aqui à frente um pouco. O que ele estava querendo dizer para a gente com isso? Ele estava querendo dizer o seguinte: se vocês precisarem de autoridade, eu tenho autoridade.
Vem buscar comigo. É isso que ele estava dizendo. E ele estava dizendo assim também, e não saia na comissão para falar do meu nome, para ensinar as pessoas a me conhecerem, se você não sair com autoridade. Não saia, você vai se ferir. Então, quantas famílias evangélicas, nossas famílias cristãs, aqui em Blumenau, em todos os lugares, não só no Brasil, na realidade, querem criar os filhos nas suas diferentes fases sem autoridade. E a maioria dos pais perdem autoridade muito rápido, ainda mais nos dias atuais. Eu trato com meu neto. Ele me dá cada lição que às vezes paro até para pensar. Estava esses dias em casa, estava trabalhando, me preparando para uma videoconferência com uma pessoa de Taiwan, da Alemanha, e preocupado lá com me preparar bem. Nisso ele desceu do carro e entrou direto no meu escritório onde eu estava. Pediu para sentar, falou, quero pintar, vovô. Bom, eu já pego uma folha para ele, 2 canetas, e ele senta, 3 aninhos, 2 anos e 9 meses. Sentou lá do meu lado, tem que ficar do meu lado. Aí ele falou, quero pintar uma casa, faz uma casa, vovô. Fiz os traços da casa e voltei a me preparar para a videoconferência. Tudo bem. Ele começou a pintar, questão de minutos. Ele desceu da cadeira dele, entrou no meio das minhas pernas, puxou minha perna, e entrou no meio das minhas pernas, pediu para eu pegar ele, ele subiu no meu colo, virou na minha direção com as 2 mãozinhas, pegou o meu rosto com as 2 mãozinhas dele, 2 anos, 8, 9 meses. E disse assim, vovô, olha para mim. Olhei, lógico, para tudo. Olhei e ele disse, agora não é hora de trabalhar, eu estou aqui. Meu Deus. Aquilo foi forte. Para mim foi forte. Bom, o que eu fiz? Mandei um e-mail para todos que iam participar da videoconferência e disse, não vou poder participar. Se vocês quiserem, fazem, mas eu sei que seria complicado fazer sem que eu tinha os principais assuntos. Se não, podemos fazer amanhã, nesse mesmo horário. Cancelei, fechei o computador e disse, então, do que você quer brincar? Não quero mais pintar. Agora eu quero que o senhor faça um avião para mim. Vamos fazer avião. E eu nunca mais esqueci disso. Essa vida de loucura esquece que Deus nos capacitou com autoridade para impactar nossos filhos e nossos netos. Mas se nós perdermos a autoridade, Deus não pode trabalhar. Porque eu estou dizendo assim para os meus filhos, nem eu, veja, tenho deixado Cristo trabalhar em mim, apesar que Ele me enviou, e eu aceitei ser pai, e aceitei agora ser avô. Mas não dá para ser pai, não dá para ser mãe sem autoridade, ainda mais sendo cristão, não dá. E já na minha época, muito menos na data atual. É impossível. Eu disse assim para aquela irmã hoje de manhã, o que acontece? Por que a irmã não tem mais controle? Ele ainda é um pré-adolescente, o filho dela, a adolescência vai até uns 16, 17 anos aproximadamente, e o filho dela tem 9. E a mãe não tem mais controle e nem o pai. Pensem nisso. E hoje à noite eu ia vir ministrar sobre esse assunto. E aí ela disse assim, parece que é ele quem manda em casa. A gente faz tudo o que ele pede, e mesmo assim, quando nós pedimos alguma coisa, ele não nos obedece em nada. Às vezes eu ainda digo para ele, então não vou fazer mais o que você pede, porque quando eu peço você não faz. Aí ele disse, não tem problema, porque eu sei que depois a senhora vai fazer. Pode não fazer na hora,
Por quê? Porque o raciocínio não é mais um raciocínio lento de uma criança criada nos anos 20, 30, 40, não, ou até 70. Mas é o raciocínio de uma criança que tem uma quantidade de informação que o cérebro dele gerenciou todas essas informações e ele é muito rápido em soluções, em palavras, em frases. 2 anos e 8 meses, olha o que uma criança fez. Ele estava dizendo assim, eu estou aqui, você não viu? O importante agora sou eu, vovô. Nada do que o senhor está fazendo agora é importante. O importante sou eu. Impressionante. Então, Jesus estava dizendo assim, ele falou dizendo, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. O que ele estava dizendo é o seguinte, se vocês vão andar comigo e trabalhar para mim, inclusive nas famílias que vocês vão formar, você tem que receber autoridade. E você tem que viver debaixo da minha autoridade para poder exercer a autoridade. E a maioria dos lares hoje não tem mais autoridade, perderam a autoridade. Tanto que, quanto as mães ou pais me dizem assim, não sei mais o que fazer. O senhor deve atender, em muitos casos. Não sei mais o que fazer. Eu digo não vai, ele vai. Eu digo fica, ele vai. Fica, ele não fica. Então, é o oposto de tudo que os pais querem fazer. Tá bom, então, pastor, como fazemos? Vamos voltar à Bíblia. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Bom, eu tenho que buscar autoridade em quem tem autoridade. Essa é a questão. Me lembro uma experiência que eu tive muito forte com meu filho, que era adolescente ainda. Não era mais pré-adolescente, era um adolescente de quase 16 anos, acho que ia fazer. E eu e minha esposa viajamos, fomos ministrar em outra cidade. E ele ficou com o irmão mais velho, o irmão mais novo, enfim. E eu disse assim, ele estava namorando, eu disse, não traga a namorada em casa quando nós não estivermos. Tudo bem. Quando eu cheguei da viagem, que eu encostei o carro no portão, o vizinho da frente, que não é cristão, e a gente é observado, você sabe disso, você não é diferente, veio correndo enquanto eu desci do carro para abrir o portão, e disse assim, senhor Daniel, eu não queria falar, então não fala. Mas enquanto o senhor não estava, e eu sei que o senhor é pastor, o seu filho veio com a namorada aqui na sua casa. Tudo bem. Eu disse, muito obrigado, Deus te abençoe. Estacionei o carro, nisso meu filho chegou, ele não estava, a hora que chegamos, chamei ele no quarto e simplesmente destruí ele. A gente tem argumento, destruí ele. Subiu para o quarto chorando, ele quis falar, não deixei. Não vai falar nada. Você vai ouvir. Muito bem. Passou alguns minutos depois que ele subiu para o quarto, o meu mais novo desceu, olhou para mim e disse, papai, posso falar uma coisa? Pode. O meu irmão está muito triste com o senhor. E eu cheio de razão. Disse, não, ele precisava ouvir tudo que eu falei. Ele disse, não é pelo que o senhor falou. É porque o senhor não quis ouvir ele. O senhor ouviu o vizinho, mas não ouviu ele. Chama seu irmão. Rápido, chama ele. Vem ele lá. Disse, você pode me perdoar? Quando eu falei assim, você pode me perdoar? Ele me agarrou e disse, papai, eu amo muito o senhor. Mas eu queria ter a oportunidade de dizer, sim, minha namorada veio, mas o meu outro irmão estava junto também, e eles nem desceram do carro, eu só vim pegar uma roupa, porque a gente ia sair para um lugar à noite e precisava de outra roupa. E eu entrei sozinho na casa e eles nem desceram do carro. O vizinho não falou isso. E nem iria falar. A verdade era essa.
Abracei ele de novo e disse: você pode me perdoar? E ele chorou e eu também. Ele disse: papai, não vai mudar nada o respeito que eu tenho por senhor, ainda mais agora. E choramos junto. Todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Aí ele estava dizendo assim: por que ele falou isso? Porque eu agora vou liberar vocês para ser minha comissão. Mas vocês não podem ir sem poder. Não dá para formar uma família sadia, equilibrada, que vai servir a Deus, adorar a Deus, fazer culto doméstico, como o irmão falou. Eu sou do tempo do culto doméstico, deve ter mais muito aqui. Quantos é do tempo do culto doméstico? Levanta a mão. Veja, eu nem vou perguntar quantos fazem hoje, que vai dar vergonha. Como culto doméstico, pastor? Se eu tenho o celular 24 horas, tenho o notebook, eu tenho tanta coisa para ver, para resolver, tem Instagram, tem Facebook, tem o que você quiser, TikTok e outros lixos mais. Como? Notou? Então nós poluímos a nossa mente e perdemos a autoridade. E aí não sabemos porque não conseguimos mais levar nossos filhos para a igreja. Porque eles estão olhando o nosso legado. Quando os meus netos dormem em casa, eles falam assim para os pais: eu gosto de dormir na casa do vovô, porque ele lê a Bíblia para mim antes de dormir. Uau! Isso, eu vou ler todos os dias antes de dormir, e aí ele faz questão. Daí eu leio ajoelhado, ele vem, se ajoelha do meu lado, vem o maior, vem o pequeno fica em cima da cama, e aí eu leio. E aí ele diz: senhor, explica, vovô. Eu não entendi nada do que o senhor leu. Que fantástico. E aí depois ele fala: hoje sou eu que vou orar. A autoridade foi nos dada para que a gente tenha coragem de quebrar todos os paradigmas que o mundo está enchendo a cabeça, o coração deles. Mas isso tem que começar em nós. Eu não consigo ensinar algo que eu não faço. Não sei, se alguém aqui consegue, eu queria ter, quem sabe, tentar aprender alguma coisa assim, mas eu não consigo. Eu não consigo pregar algo que eu não estou cumprindo. Já tentei uma vez, Deus arrancou toda a mensagem da minha cabeça, e o povo olhando para mim, com a Bíblia aberta, eu não tinha nada para pregar. Tenho vergonha não em confessar. E o Espírito Santo dizendo: como é que você vai pregar se você ainda não vive isso? Aí eu pedi perdão a Deus. Deus, tu pode me perdoar? Aí quando eu terminei de fazer isso, aí a mensagem veio novamente na minha mente. Outra mensagem, não era aquela. Era Deus dizendo: vai pôr em prática e depois você vem ministrar. E não é diferente na vida. Eu não posso ensinar para os meus filhos, ainda mais adolescentes, com uma mente tão privilegiada nos dias atuais e com uma quantidade de informações 100 vezes mais do que nós tínhamos na idade deles, ou talvez até muito mais que isso. Imagina, na velocidade que eles recebem. Eu sou do tempo que nem celular não tinha telefone. Sim, pastores, somos do tempo que não tinha telefone. Para conseguir um orelhão, eu morava em São Paulo, veja, cidade extremamente grande e tal, era muito difícil. O telefone era raridade. Nem fax não existia, e daí? O nível, para vocês que estão aqui, eu estudei na universidade, na Alemanha, os livros, para fazer cálculo, eu pegava os livros e ia consultando todos aqueles livros. Fazia assim uma forma no cálculo, era 6, 7, 8 livros. Nem existe mais livro para usar. Um cálculo que eu fazia, levava 30, 32 dias fazendo naquela época, para calcular todo o dicionamento, o empuxo de uma turbina. Hoje, eu fiz de novo, há pouco tempo atrás, para testar, eu pedi na internet, né? Falei, eu quero a fórmula tal, enfim, a internet montou tudo, já me deixou tudo pronto, eu só entrei com as variáveis. Sabe quanto tempo eu levei? 32 dias, sabe? Primeiro, antes, levei, 2 minutos. 2 minutos, um cálculo avançadíssimo. Vocês entenderam? Nós éramos, naquele tempo, principalmente eu e outros mais que estão aqui. Veja,
Os nossos filhos, netos e adolescentes de hoje, veja, são deste tempo. Sem autoridade, nós não vamos conseguir deixar um legado para eles de que o mais importante é ser amigo de Jesus. O mais importante é comer a palavra de Deus. O mais importante é desejar o céu e sonhar com o céu e sonhar com arrebatamento. O mais importante, imagina, para eles hoje, se você e eu não formos assim, tudo isso vai ser loucura. Vocês entendem isso? Porque hoje eles gostam da realidade, o que você pode tocar. E isto eu sinto, porque isso eu posso tocar. Agora, o senhor vem falar que um dia uma trombeta vai soar, ou um sinal, ou sei lá eu o quê, um som de grande instrumento, veja, e Deus vai dar uma ordem, e vai simplesmente transformar os que estão vivos, levar todos eles para o céu, não sei que lugar, não sei que altura, e vai dizer, espera aqui que eu vou buscar os que morreram, e tudo isso em 70 milissegundos, que a Bíblia dá o tempo, é um abrir e fechar de olhos. O que você consegue fazer no abrir e fechar de olhos? Conta para mim. Faz isso, pisca. O que você conseguiu fazer nesse tempo? Nada. A Bíblia dá o tempo. Isso, inclusive, é uma análise científica fantástica. É baseado na quarta lei de Einstein, que ele chegou à conclusão, baseado nisto, que se você chegar, mover um corpo 3 vezes a velocidade da luz, esse corpo pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Tirou da Bíblia. Impressionante, né? Como é que é o nosso Deus? Por isso que ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Por quê? Ele não tem problema de espaço e tempo. Ele é o tempo. Ele é o espaço. Você entendeu? Ele move a velocidade que ele quiser. 3 vezes a velocidade da luz é 900 mil quilômetros por segundo. Tudo bem? Tá bom assim para você? Imagina, esse é o nosso Deus. Agora, esse Deus está dizendo assim para mim e para você. Olha só. Ide, portanto, e fazei discípulos. E não importa a nação. E depois que ele se tornar um discípulo, batize-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Deus espera de cada um de nós é que a gente crie discípulos que venham a amar Jesus Cristo como nós também devemos amar. Porém, ele está deixando bem claro, isso é possível e marcar os nossos filhos, sejam adolescentes, sejam pré-adolescentes, sejam crianças, se nós amarmos a Jesus Cristo. Tudo começa com os pais. Quanto tempo você investe com as coisas de Deus quando está em casa? Nossos filhos estão olhando isso para nós. Somos referência. Sim ou não, pais? Somos referência. O que um pai faz é o que o filho vai fazer. O que uma mãe faz é o que a filha vai fazer. Entendeu? Se a mãe gosta de novela ou qualquer outras porcariadas, veja, já já a filha vai estar no mesmo caminho. A não ser que a grande misericórdia de Deus, ela comece a amar a Jesus Cristo e não consegue ver graça nenhuma nisto. Ou qualquer outra programação que vai tirar o tempo dela de estar adorando ou servindo ao Senhor. Fora isto, este é o caminho que os pais estariam dando para aquela criança, desde pequeno. É isso mesmo, não tem meio termo. Não adianta inventar. Veja, o que nós somos é a grande chance dos nossos filhos serem transformados naquilo que nós formos. Para isso, o Senhor entregou os filhos como herança. Eles são herança. Dá para brincar com a herança? Não dá para brincar com a herança. Herança, a pessoa que te deu a herança depois, ele pode te chamar de volta. Vem cá. Me presta conta o que você fez com a herança que eu te dei. Entendeu? Se alguém tem dúvida disso, eu não tenho dúvida que um dia Deus vai fazer isso com a gente. Não tenho dúvida. E vai nos chamar. Então, eu te dei 3 filhos, te dei 1, te dei 5, te dei 10. O que você fez com a herança que eu te dei? Vem cá, me dá um relatório. Eu não tinha muito tempo, eu tinha que trabalhar para sustentar os 10 filhos. Não adianta desculpa.
Não adianta desculpa. Quem quer tem autoridade e o Senhor vai preparar que você tenha tempo. Porque quem faz o tempo é Deus. Sim ou não? Quem faz o tempo é Deus. Veja, Ele é o próprio tempo. Então, se Ele faz o tempo e eu sirvo Ele, Ele faz o que Ele quer com o tempo para a nossa vida, principalmente quando você está investindo nas coisas do Senhor com os seus filhos. Parece que o tempo, ele fica mais lento. É impressionante. Faz um culto doméstico, parece que a hora não passa. É uma delícia essas coisas. Por quê? Porque Deus dá da autoridade dele para nós. Porque Ele sabe o que nós estamos investindo na herança que Ele nos entregou. E que não só nos tempos passados, mas nos tempos atuais, mais do que nossos avós, nossos pais precisavam da misericórdia e da unção de Deus, nós precisamos triplicado nos dias atuais. E não se engane, Nós precisamos triplicado. Um pai e uma mãe que não lê a Bíblia, que não come a palavra de Deus, que não ama, veja, está de joelhos, orar ao Senhor, não importa o horário, de madrugada, qualquer horário, à noite, de dia, veja, e os filhos não veem isso, veja, provavelmente você vai ter uma grande dificuldade do legado que você está deixando desses filhos amarem a Jesus. Porque como eu vou pedir para eles amarem a Jesus? Ele vai dizer, mas pai, o que é amar a Jesus? É viver como o senhor vive? Mãe, é realmente reclamar de tudo como a senhora reclama? O que é amar a Jesus? Nada está bom, o sapato não está bom, o vestido não está bom. Aí arruma o rosto, põe alguma coisa, aí olha no espelho, não, ainda não está bem, pai, enfim. Eu digo, é uma realidade isso. Não tem sapato que tem limite, né? Não é assim? Acho que Deus fez as mulheres para amar sapato. Veja, eu tenho uma em casa, sei como é isso. Ainda às vezes eu pergunto assim para ela, precisa comprar? Tem que fazer pergunta inteligente, né, pastor Leidiano? Precisa comprar? Igual a este eu não tenho. Elas são realmente muito inteligentes, né? Não é assim, pastor? E os filhos estão lá, vendo tudo isso. Como é que nós, eu, marido, esposa, tratamos esses assuntos? Eles estão vendo. Hoje já estão todos casados. Eu vejo meus filhos fazerem coisas com as esposas, veja, que ele via eu fazendo com a minha esposa. E dá temor. Olha, meu Deus. Nossa. Então, se eu fiz alguma coisa errada, pode ter certeza. Hoje eles têm toda a liberdade para fazer aquilo errado. Não deveriam. Mas vai ensinar o certo agora. Ele vai dizer, mas o Senhor nos ensinou isso. Quer dizer, se era bom para o Senhor, deve ser bom para nós também. E não tem, veja, tem que clamar ao Senhor e buscar sabedoria. E junto com a sabedoria, buscar a autoridade. Porque a maioria dos filhos não querem mais ouvir os pais. Não. Tempo de qualidade. Se eu perguntasse aqui nesta noite, quantos pais e mães ainda têm tempo de qualidade com os filhos? Não precisa levantar a mão, não. Veja, porque eu não sei quantas mãos se levantariam. Porém, eu tenho quase certeza que bem poucas. O que é tempo de qualidade? Tempo de qualidade é falar, senta aqui, filho, vamos conversar. Primeiro que eles já vão olhar esquisito para nós. Assim, pastor Ledeu? Que negócio é esse? O senhor nunca fez isso? Já vão olhar esquisito. Já pensou? Chama teus filhos adolescentes. Senta aí, vamos conversar. Você estava aí, eu também, sempre correndo. Ou é igreja, ou é trabalho, igreja, enfim. E aí agora, você não para, Deus falou comigo. Então, o que tem que fazer? Faz, bom, eu já fiz, quando ainda eles eram adolescentes. Quando eu reconheci que o meu legado era importante, mas eu tinha que ter autoridade, chamei os três, um era bem pequenininho, o outro ainda pré-adolescente, o outro adolescente.
Coloquei no sofá, chamei minha esposa, ela disse, está tudo bem? Por que você quer que eu preciso que você esteja presente. E o que eu vou fazer, eu quero que você faça também. E disse assim, então, papai estava orando, lendo a Bíblia, eu cheguei à conclusão que eu não tenho sido um bom pai para vocês três. Os caras até assim, não, como não, papai? Deixa eu falar. Eu não queria o pai que eu sou para vocês. Eu tenho que mudar. Eu tenho dado muito pouco tempo para vocês. E não adianta eu buscar justificativa que eu estou correndo atrás do sustento. A gente se esconde atrás dessas coisas. E disse, eu quero pedir perdão para vocês três. E a mamãe também vai pedir perdão. Eu não tenho sido o pai que vocês precisam ter. E eu me lembro daquele dia e eu chorei. Os dois mais velhos pularam do sofá, me abraçaram e disse, não, papai, nós amamos o Senhor como o Senhor é e respeitamos. Eu disse, sim, mas eu preciso ouvir o perdão de vocês. E a partir de hoje eu vou ser o pai que vocês precisam, que é transmitir o conhecimento da poderosa palavra de Deus, para que vocês nunca esqueçam dela e venham amar Jesus Cristo acima de todas as coisas. Aí eles aceitaram, minha esposa fez o mesmo, pediu perdão. Veja, eu disse, agora sim, agora vamos. Veja, a partir de hoje, eu vou tratar vocês, veja, como alguém que Deus nos deu e são importantes demais. Vocês são a missão que Deus entregou para o papai e para a mamãe. O que estamos fazendo com a missão que Deus nos deu? Está aqui, uma grande comissão. Primeiro, Ele dá a missão e dá a autoridade, desde que eu queira. Porque não dá para ter uma missão sem autoridade. Imagina, alguém te chama para fazer um trabalho e você não sabe nada sobre aquele trabalho. O que você vai fazer? Ou você vai mentir e assumir e não vai fazer nada correto? Não é assim, pastor Leandro? Ou então vai dizer a verdade. Olha, não sou a pessoa indicada, me desculpa. É melhor que você procure alguém que esteja preparado para essa missão. Eu não estou. Dá para mandar um missionário para a Alemanha, por exemplo, se ele não fala alemão? É perder tempo, gente. É perder tempo. Não, Deus é tremendo, o Espírito de Deus vai com ele, ele vai pôr o pé na Alemanha e já vai falar alemão. Não esquece, não é isso. Mandar para a China? Uns 12 anos atrás eu ministrei a palavra de Deus na China, numa universidade. Mas eles me convidaram. E Deus me deu autoridade para fazer isso. O reitor disse assim, nós não chamamos o Senhor para falar do teu Jesus. E disseram que o Senhor fala de Jesus. Aqui nós não aceitamos porque não cremos em nada disso. Fui chamado para falar sobre robótica, que era a minha área. E nada de Jesus. Eu disse, eu só vim porque é uma grande oportunidade de eu falar de Jesus. O que fazemos? Ele com o microfone não me entregava, e eu tentando segurar, puxar e tal, e eu todo o povo olhando. Aí ele disse, seja o que for, e me entregou. Que maravilha. Então, essas são as loucuras do Evangelho, isso não tem como escapar. Então, Deus te dá autoridade. Deus te dá autoridade. Mas você tem que buscar, você tem que pedir autoridade. Entenderam? Deus não desperdiça a autoridade. Ele não entrega a autoridade sabendo que eu não vou usar. Ele entrega a autoridade para quem vai usar. O que adianta entregar a autoridade? É a mesma coisa uma pessoa estudar um monte na sua vida, universidade, fez medicina e nunca usar. E ele ainda fala assim, fiz medicina, está com a boca cheia. Tá bom, e você trabalha com o quê? Mas eu gosto de mecânica, eu trato, veja, montei uma mecânica e estou tão feliz lá com a mecânica. Tudo bem. Dá para continuar a conversa? Se a pessoa quiser, diz, o que o senhor acha? Não pergunta isso. Não pergunta isso. Eu não sei esconder.
Minha esposa fala que eu sou alemão demais. E que às vezes eu sou duro. Não, fala a verdade. O que você quer saber o que eu acho? Eu quero perguntar, eu perguntei para essa pessoa uma coisa. Tá bom. E como você vai instruir os seus filhos a escolher alguma coisa para estudar? Primeiro passo. Eles têm o exemplo seu. Estudou e nunca trabalhou com isso. Eu vou deixar eles escolherem o que eles querem. Tudo bem. Mas os filhos foram entregues, ele é cristão, foram entregues por Deus para você ajudar, dar a direção. São flechas na mão do valente. Quando eu estudei há muitos anos atrás esse versículo para ministrar para a família, veja, Deus me disse assim: por que na mão do valente? Fui perguntar. Por que valente? E aí eu fui estudar. É que os valentes eram até a idade de 38 a 40 anos, que eram cheios ainda de força e vitalidade. E para realmente ser um arqueiro, atirar uma flecha com grande precisão, precisaria ter muita força. E treinar muito, para ser realmente um arqueiro. Veja, lá no exército, o exército naquela época tinha arqueiros, eram treinados para isso. Era escolhido no máximo até 40 anos. Porque acima disso, a força que a pessoa tinha já não era mais a mesma e a força necessária para que mesmo com uma certa distância alcançasse o alvo. Então Deus estava dizendo assim, enquanto você ainda tem força, enquanto você ainda é jovem, ensina os teus filhos no caminho que devem andar. Eles são flechas que eu pus na tua mão. Você ainda consegue, tem força para colocar eles no alvo. Mostra o alvo para eles. Você tem força ainda. E se eles te questionarem, você pode levantar de madrugada e buscar a Deus, dizer: Deus, me dá, Senhor, sabedoria do céu, como eu trato meu filho que não quer vir mais na igreja. Como eu trato a minha filha que é rebelde e não quer mais me ouvir. É um adolescente, acha que é dono da vida e não obedece mais, ainda acha que sabe muito mais do que os pais. Vocês sabem o que eu estou falando? Isso é a realidade de hoje. É porque Deus está dizendo para você que o tempo teu está passando para poder dar a direção correta. Vitalidade fala de força recebida do Senhor. Veja, quando os filhos nascem, já pede: Senhor, me dá autoridade para que realmente o meu filho, veja, minha filha, eu consiga direcionar ela para o alvo. É isto. Aí a gente quer ensinar os filhos quando eles já estão prontos para casar. Acabou, passou. Não vai ensinar mais nada. Ele vai ser a nossa cópia. E agora vai ter só depender da misericórdia de Deus, que de repente dá um alerta na mente dele e fala: algumas coisas que meu pai me fez, me ensinou, não é bem o que eu quero fazer. Glórias a Deus. Eu quero fazer o que a Bíblia está dizendo. Glórias a Deus. Mas quantos casos iguais? Quantos? É muito mais fácil seguir o que o pai e a mãe ensinou. Minha mãe nunca deu valor a um culto. Ela raramente ia. O meu pai, até via ele orando, mas era raro. E era um sinal da cruz e pronto, acabou tudo. Então, imagina, eu não investia tempo de oração e meditação da leitura. Não dá, um cristão não consegue viver sem meditação da palavra de Deus. Eu estou falando alguma coisa errada, pastor? Não dá. Não dá. Se você não se alimentar dessa poderosa palavra de Deus, você não tem força, veja, nem para buscar ao Senhor, porque o segredo está aqui. A palavra sara. Eu tenho usado a palavra de Deus para tratar pessoas, veja, com simplesmente depressão altíssima, profunda. Eu pego versículos bíblicos e começo a tratar a pessoa com a Bíblia, a pessoa fala: nem sabia que tinha isso na Bíblia, pastor. Tem aqui, está aqui, a tua cura.
Vamos lendo, daqui a pouco a pessoa está chorando, está sarando, daqui a pouco volta novamente a dormir, volta a conseguir a descansar, daqui a pouco começa novamente a dar valor à vida, e aí diz, então, veja, eu sei onde eu estava com o meu problema, é que eu digo para o mundo que eu sou cristão, veja, e não conheço a Cristo. Não dá. Então Deus faz o quê? Ele usa o tempo para moldar o nosso caráter. E o caráter da família também. Então, nossos filhos, a grande chance são de ser nossa cópia. Filhas e filhos. Então essa responsabilidade é de cada um de nós. Não adianta depois eu atirar pedra. Eu ensinei certo. Ele que depois não quis fazer. Olha, as chances dele não fazer são muito pequenas. E se ele não fizer, ele vai não fazer o que você ensinou que era o certo por um pouquinho de tempo. Sabe o que vai acontecer com ele? A tua oração de madrugada, pai e mãe, vai buscar ele ou ela onde estiverem. Quando eu cheguei aqui em Blumenau, há muitos anos atrás, terminou uma escola dominical, uma irmã, não estão mais aqui, essa família. Uma irmã, ela e o esposo me procuraram e disseram, nossos filhos se perderam, pastor. Não sabemos mais o que faz. Estão realmente no mundo. Ensinamos na igreja. E o que poderíamos fazer? Estava aqui, nesse corredor aqui. A escola dominical tinha terminado, tinha dado aula, e aí fiquei ele, o marido, a minha esposa, e a minha esposa do meu lado. Nunca vou esquecer disso. Estou aqui há 26 anos. Muito bem. Minha esposa, rapidamente, colocou a mão assim, próximo do seio daquela mulher, e disse assim para ela, você está preparado para ouvir o que a gente tem para te dizer? Nossa, nunca vou esquecer disso. Aqui, nesse corredor. Aí ela disse assim, depende. Então tá bom, minha irmã. Vai para sua casa, busque ao Senhor. O dia que você estiver preparada para ouvir o que nós temos para dizer que é Bíblia, aí você volta a nos procurar. E eu que sou o alemão, né? Mas é uma realidade. Ela me viu fazendo isso. E ela viu. Por quê? Porque não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Só para depois sair por aí dizendo, o pastor me aconselhou, mas mesmo assim não deu nada certo. Mas a pergunta é, você fez? Houve o conselho, mas já tomou a decisão de que não vai fazer aquilo. Mas vai dizer que depois tomou o conselho e que não deu certo. Não, em nome de Jesus. Não dá para brincar com as coisas do Senhor. Os filhos são heranças. Os adolescentes são joias preciosas. É uma massa pronta para ser moldada, que Deus entregou na sua mão, mãe, pai. Deus entregou nas suas mãos. Pare de reclamar deles. Pare de falar coisas que ele conta para você, ou ela contar para os tios, contar para as tias, contar para a sogra, contar para não sei o quem. Ele contou para você. Ele não vai confiar nunca mais em você. Tinha que morrer com você, aquele assunto. E você levar para a oração de madrugada. Tem coisas que meus filhos às vezes falavam para minha esposa, nem comigo ela não compartilhava, porque eles pediram, por favor, mamãe, não fala com o papai. Fiquei sabendo anos depois. Imagina, impressionante. Eu também cheguei a fazer isso. Porque senão não sara. E eles não vão confiar em nós. Por isso que às vezes vai procurar conselho fora. E aí que conselho ele vai ouvir? Só Deus sabe. Cai debaixo da misericórdia. Então, a palavra é clara. E portanto, olha agora, fazei discípulos de todas as nações. Mas em nome de quem? Do Pai. E de quem? Do Filho. E de quem? Do Espírito Santo. E quando eu estiver em nome deles, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou ensinar? Ensina eles a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Para tudo, pastor, para tudo, para. O que o senhor está falando? Alguém consegue ensinar
o que não aprendeu. Entenderam isso? Porque tem muitas famílias quebradas. Porque muitos pais não têm mais como ensinar, porque não aprenderam. Ou se aprenderam, não valorizaram e não colocaram em prática. Então, o que precisa ser restaurado? As famílias têm que ser restauradas. Entendam isso. Se precisar, quando chegar na sua casa hoje, meu irmão, minha irmã, veja, não é vergonhoso. Chama os seus filhos, adolescentes, chama eles. Pede perdão para eles. Não tenho sido a mãe que vocês precisavam ter. Não tenho sido o pai que vocês precisavam ter. Mas hoje eu peço perdão, porque a partir de hoje, veja, nessa casa vai ter um pai, nessa casa vai ter uma mãe. Porque a glória de Deus veio sobre a minha vida. Veja, eu aprendi e eu vou guardar o que eu aprendi e eu vou ensinar para vocês o que eu aprendi. Deus te dá autoridade novamente. Restaura toda a autoridade dentro de casa. Porque o que eles podem falar de você? Ei, mas você antes... Sim, antes eu errei, mas hoje eu aprendi e reconheci que eu errei. E agora eu vou ser o pai que você precisa ter e a mãe que você precisa ter. Porque eu vou te ensinar segundo a instrução da verdade sagrada, da palavra de Deus. Pare de ler livro de autoajuda. Para quê? Você tem tudo aqui, tudo. O que você precisar. É impressionante a riqueza da Escritura Sagrada, impressionante. Então, eu não encontrei só conselhos bíblicos, encontrei coisas científicas, respostas e soluções, veja, científicas, impressionantes, que foram descobertas, veja, que impactou o mundo todo. Que livro é este? Que trata o assunto que você quiser. Você pode encontrar solução para o que você quiser. Não precisa livro de autoajuda. Desculpa quem escreveu o livro de autoajuda. Me desculpa. Eis aqui. Esse livro aqui, ele é tão tremendo, ele é vivo, ele é real. Ele é real. É que os cristãos estão, veja, enfastiados. E parece que não tem mais prazer de meditar na palavra de Deus. E as famílias vão se desagregando. Não, em nome de Jesus, restaura as famílias, restaura nesta noite, Senhor, a autoridade dos pais, restaura, Senhor, novamente, o desejo de guardar o que tem aprendido, para daí poder ensinar. Restaura. Existe uma prova científica que durante, por exemplo, um culto, que nem este, ou um treinamento, em função da capacidade, da sinestesia da pessoa de conseguir guardar, consegue se aproveitar no máximo 20%, 18% do que ouviu. Eu já ensinei aqui, se estiver mascando chicletes, perde desses 18%, 33% desses 18%. Imagina isso. Por quê? Quando você está mascando chicletes, o teu córtex está recebendo o desejo, a sensação, a emoção de mandar a mastigação continuar e equilibrada. Enquanto ele está fazendo isso, a tua mente está sendo ocupada e não consegue absorver o que você está ouvindo. E você perdeu a capacidade, veja, de guardar. Isso nós, adultos, imagina um adolescente. De 10 palavras que você fala, 0,1 dessas palavras ele guarda. Lógico que se for para usar depois a favor dele, lá na frente ele vai usar. Mas ele vai dar uma distorcidinha. Vai distorcer um pouquinho. A senhora falou, mãe. O senhor falou, pai. Porque talvez falamos, mas não estávamos praticando. Essa é a questão. Então, é hora de restaurar. Restaure o que se perdeu. Restaure a autoridade. Não sei quantos minutos ainda tem. 5 minutos. Então, o versículo diz assim, ó, ensina-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Sim, pai, mas como eu faço isso? Guarda você primeiro. Sim, mas como é que eu vou guardar? Aí agora a segunda parte do versículo. E eis
que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Posso compartilhar uma coisa importante com os irmãos? Levanta de manhã, pais que aqui estão, deixa os seus filhos verem isso. Levanta de manhã e convida Jesus para andar com você. É isso, como o caminho de Emaús, convida Jesus. Veja, fica conosco também esse dia. Convida, mas fale com palavras. Solte as palavras. As palavras têm poder. E se os filhos estiverem perto no café da manhã, fale: Jesus, mais um dia contigo. Essa casa é tua. Meus filhos são teus. Eu sou teu. Fica conosco. Porque quando o Senhor ouve um clamor deste, o que Ele vai fazer? Ele deu ordem, Ele falou: eu quero estar com vocês até a consumação dos séculos. Enfim, enquanto vocês caminharem, eu quero estar. E depois, vocês vão caminhar comigo aqui. Mas só vai caminhar comigo aqui aquele que caminhou comigo lá. Não tem brincadeira com isto. Mas se eu não convido Jesus, estou sempre correndo, meus filhos não vão aprender a importância de Jesus na vida. E eles vão achar que Jesus não é tão importante, porque eu tomei o café e engoli rapidinho, porque já tinha um monte de compromisso. E Jesus, onde Ele entrou no dia? Onde Ele entrou? Mas quando eu fui dormir, eu orei. Muito bem, agora começa um novo dia. Foi aquele dia. E esse novo dia? Convida Jesus, diga: Jesus, Pai, que eu tenha a Tua autoridade, que eu tenha o Teu Espírito sobre a minha vida. Eu vou encerrar com uma ministração que o meu filho, uma ocasião, ministrou numa igreja aqui em Blumenau, quando ele trabalhava com jovens. Eu e minha esposa fomos lá, sentamos lá na nave da igreja para ouvir ele ministrar. Imagina, o pai fica feliz da vida, mãe. E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, coisa de jovem, tá bom? Ele disse assim: então, irmãos, quando Jesus estava subindo, ascendendo ao céu, veja, sendo levado de volta para o céu, eu não sei que lugar do céu ele se encontrou com o Espírito Santo. Que legal, jovem, né? Mente de um jovem. Ele fez os jovens a montar esta imagem de Jesus subindo num determinado lugar, não sei que altura aí do céu. O Espírito Santo tinha sido enviado, o Consolador, o Paracleto, e os dois se encontraram. Ele criou essa cena. E eu olhava para o rosto de alguns jovens, o olhar deles estava assim como que brilhando, porque eles estavam imaginando essa cena, como eu, nunca mais esqueci. Ele disse assim, coisa de jovem, se encontraram lá, e um tocou na mão do outro, assim, igual dois jovens se encontram, né? E aí, Espírito Santo? Coisa de jovem, que maravilha. Estou subindo para o Pai. Meu trabalho aqui terminou. Mas, por favor, cuida dos meus. Shaddai quieto e te camandeus. Escute, família, facilite o trabalho do Espírito Santo. Jesus pediu para Ele cuidar de nós, e às vezes a gente dificulta tanto o trabalho dele. Facilita o trabalho do Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, fique aqui. Numa escola dominical eu ministrei uma vez, a lição falava sobre o anjo, era um livro de Salmo, e dizia que o Senhor dá ordem e manda o anjo vir se acampar. Não sei quem estava nessa aula aí, logo no início que eu cheguei aqui, e Deus me deu uma visão sobre esse versículo, que quero que você leve para a sua casa. Quando nós pedimos: Senhor, vem habitar conosco, vem habitar na minha casa é tua, Senhor. Meu coração, meus pensamentos, e a gente faz isso virar realidade. E os filhos vão ver isto, e eles vão querer ter essa experiência com Deus. E aí, quando eu estava explicando sobre isso, Deus me fez entender o seguinte: por que eu mando um anjo, veja, ir lá e acampar?
Porque quando vocês decidem me servir, me adorar e serem meus, aquela casa, veja, está debaixo do meu espírito. Só que talvez antes disso, tinha muita coisa errada lá naquela casa. Os filhos desobedientes, pais que não tinham exemplo de vida. Mas agora vocês decidiram me convidar, então eu dou ordem para o meu anjo e digo, vai lá e se acampa na porta daquela casa. Ninguém mais entra e nem mais tudo que eles abriram mão, mentira, falsidade, tudo que eles abriram mão, não deixa voltar, porque vai querer voltar. E na porta da frente está lá, acampado o anjo. E tudo que essa família precisa, que era do céu, Deus falou assim, ó, leva tudo que ela precisa e deixa lá na barraca. Era uma simbologia. Porque a hora que precisar, você já está lá, está na porta deles. Mas cuida deles. E aí eu disse, então imagina uma coisa dessa, irmão. O mal que estava acostumado a tripudiar com seu filho, com o meu, com nossos filhos, com a nossa vida. Tenho tratado ultimamente tanta gente, tanto cristão, viciado em pornografia. E que às vezes os filhos acabam descobrindo. E aí fica sem coragem até de ensinar qualquer coisa para os filhos. E aí fica aquela situação, quando o inimigo quiser voltar e trazer aquilo que já tinha levado sobre aquela família, e eu tirei, quando eles reconheceram que não queriam mais viver daquela forma, anjo, você vai bloquear essa porta e vai dizer para ele, nesta casa você não pode entrar mais, porque agora o Espírito Santo habita aqui, porque eles abriram mão de tudo que você tinha dado e trazido para eles, porque eles não querem mais o engano, eles querem agora andar com Jesus.